Olá, boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente a mesa, os participantes da mesa, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também a quem nos assiste em vídeo, seja streaming ou própria televisão, tá ok? E eu vou apresentar um case. Foi muito falado aqui com muita propriedade em relação à questão da inovação, da necessidade da inovação no Brasil. E o que a gente quer fazer é fazer com que essa inovação seja também acessível, porque a gente precisa de inovação, mas precisa que ela tenha acessibilidade, que todos tenham acesso a essa inovação. Então, eu vou começar apresentando o agente inovador, tá ok? A Hemokill é uma empresa sueca, tá ok? Ela é líder na área de medicina preventiva. Ela é utilizada em mais de 130 países, tá ok? Há mais de 35 anos. Atualmente, a Hemokill faz cerca de 140 milhões de testes em point of care, tá ok? Com equipamentos semelhantes a esses aqui. Esse é um equipamento. Aqui no Brasil, a Hemokill é representada pela Biodina, tá ok? Que é uma empresa que atua há mais de 50 anos no mercado, uma empresa sólida e que tenta sempre trazer esse tipo de inovação aqui para o Brasil, para os pacientes, para todos os setores, público e privado. Tá? A nossa visão é proporcionar ao paciente acesso, segurança, qualidade e alta tecnologia através de produtos e serviços de excelência. Tá? A gente trabalha em todos os estados do país e todas as unidades da federação, de forma que a gente consiga atender a todas as demandas, já que o Brasil é um país continental, né? Nós somos muito grandes, nós temos distâncias muito grandes a serem percorridas, então a gente precisa ter um polo de atenção em cada unidade da federação. A nossa inovação é proposta de ser feita na atenção básica. Por que na atenção básica? Se a gente parar para pensar sobre todo o fluxo de atendimento, sobre como é todo o funcionamento do sistema de saúde, principalmente do SUS, tudo começa basicamente na atenção básica. Então, a atenção básica é importante por quê? Porque ela integra ação preventiva e curativa, né? Dentro da atenção básica, a gente consegue fazer a prevenção. A gente tem que lembrar, claro, que existem até 4 tipos de intervenções, né, de prevenção, desculpe. A prevenção quaternária é um conceito recente, talvez de 5, 6 anos, né? A gente consegue realizar diagnóstico precoce e acompanhamento das doenças mais prevalentes. E a gente sabe também, voltando a falar de prevenção, que prevenção é o tipo de medicina que se pode fazer, que é a mais em conta, que mais se reduz custo e é que mais onde se economiza. Quando você está fazendo prevenção, você está fazendo atendimento bem feito, organizado, você consegue ter índices excelentes, desde que você use métricas apropriadas, métricas boas. Você resolve cerca de 85% das necessidades de saúde. Então, nós colocamos o Brasil um país continental, cerca de 204, 205 milhões de habitantes. Se todo mundo tiver acesso à atenção básica, 85% das necessidades são tratadas na atenção básica. Você consegue fazer as consultas e ter uma resolutividade excelente na atenção básica. E, por fim, você também ordena a demanda por serviços de maior complexidade. Se a gente lembrar como é que é o fluxo da atenção básica, quem já trabalhou, tem experiência na atenção básica, a gente lembra que existe a chamada guia de referência e contra-referência. Então, se a gente precisa de uma atenção nível secundário, a gente pega e, como a gente fala, a gente encaminha esse paciente, e esse paciente já é visto por um especialista, né? Como é que hoje funciona o cenário de atendimento da atenção básica? Primeiro é feito um acolhimento. O paciente chega, existe a acolhida, existe a triagem e a consulta. Posteriormente, esse paciente ele faz o agendamento do exame de acordo com a forma que esse exame é prescrito pelo médico ou pelo enfermeiro que está fazendo atendimento. Ele agenda o exame, ele realiza o exame. A gente sabe que entre a prescrição do exame, entre o agendamento e a realização do exame, existe um intervalo. Às vezes, eventualmente, esse intervalo não é um intervalo adequado, não é um intervalo que a gente gostaria que esse exame fosse feito. Depois que esse paciente faz o exame,
ele precisa esperar o resultado, vai depender de acordo com a demanda que o determinado laboratório está tendo, ou o local onde é feito o exame, centro de imagem, tem esse resultado, e ele pega o exame. Depois ele tem que agendar a consulta de retorno. A consulta de retorno ele vai agendar, claro, a gente está falando de atenção básica, na mesma localidade onde ele fez esse primeiro exame. E, por fim, ele vai ter a consulta de retorno. O que acontece? Quando ele tem essa consulta de retorno, caso ele precise ser encaminhado, ele vai ter uma perda de tempo em relação a todo o exame que foi feito. Se ele precisar do resultado de uma forma imediata, ele vai perder tempo, tanto ele quanto toda a equipe de saúde, né? E se a gente parar para pensar nas principais patologias da atenção básica, a gente lembra que anemia, diabetes, obesidade, hipertensão arterial, insuficiência renal e doenças respiratórias são patologias muito comuns. Às vezes, uma das coisas que a gente não vê muito, aparentemente, é a insuficiência renal. E talvez nós não vejamos muita insuficiência renal na atenção básica por falta de mensuração. A gente não consegue medir. Tanto que não existem estatísticas fechadas em relação aos estágios iniciais da doença renal aqui no Brasil. A gente tem bons números, boas métricas em relação aos estágios finais da doença renal, principalmente em relação aos casos de diálise, quantidade, até mesmo custos, mas a gente não tem números em relação aos estágios iniciais da doença, né? Quando eu falo, estou falando de estágio 1, 2 e 3, principalmente. Se a gente lembrar dessa questão da acessibilidade, e a gente vai falar, claro, de leis e diretrizes, a gente lembra que diretrizes básicas do SUS são descentralização, integralidade, equidade e participação da comunidade. E foi o que foi dito mais cedo aqui por um dos palestrantes, que é importante a gente ter inovação, mas permitir que essa inovação seja acessada por todo mundo. Todo mundo precisa ter essa inovação à mão, porque o sistema funciona melhor e a gente também dá uma assistência ideal a todo mundo que procure pelo sistema de saúde. Além disso, a gente também pode lembrar da Portaria 4279, que ela estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, cujo objetivo geral é assegurar ao usuário ações e serviços de forma efetiva, contínua, integral e humanizada. E tudo isso, quando a gente fala de tudo isso aqui, essa questão da humanização é uma questão extremamente importante. Quando eu tento me colocar no lugar, por exemplo, de um paciente, eu sempre tento lembrar se ele está preocupado, se ele está angustiado em precisar ter um resultado logo. E, às vezes, a espera, por mais que ela seja normal, isso é preocupante. Esse paciente fica angustiado, preocupado, enfim, ele quer ter a resolutividade do problema dele. E a gente pode fazer isso quando a gente tem determinadas tecnologias à mão. O que a gente propõe? Nós temos aqui, como eu falei, em relação a algumas patologias da atenção básica, a gente pode mensurar a anemia, tá? Com esse equipamento aqui. Qual é a vantagem? Esse equipamento é um equipamento portátil. Você tem a hemoglobina em até 1 minuto com uma gota de sangue capilar. Então, por exemplo, isso aqui é muito útil para você fazer uma prevenção primária, né? Quando você faz, por exemplo, um screening para anemia, seja ele em crianças, por exemplo, ou em gestantes, você pode ter o resultado rápido e o resultado de laboratório, que é o mais importante, na sua mão. Então, você corta muito o fluxo de atendimento, que eu vou mostrar posteriormente como é que ficaria, quando você tem um exame desse na sua mão. Você tem esse equipamento, ele funciona até sem tomada, se assim for necessário, funciona com pilha comum, e você, em 1 minuto, com uma gota de sangue periférico da ponta do dedo, você consegue ter uma resposta do que você está procurando. A mesma coisa acontece com a glicose, né, porque, se a gente lembrar, esse equipamento também faz em 1 minuto e ele dá o resultado de laboratório, o resultado dele é preciso. Então, seria a mesma coisa que você colher um sangue venoso, mandar para o laboratório esperar o resultado. Ele dá o mesmo resultado do laboratório que você colheria o sangue venoso, enviaria para o laboratório para ter o resultado. Tá ok?
Esse equipamento aqui, a gente chama ele de WBC-DIF, porque isso aqui é uma sigla em inglês, né? WBC de White Blood Cells, são células brancas do sangue, e o DIF é diferencial. Por quê? Porque ele faz um leucograma em até 5 minutos, com a mesma gota de sangue periférico. Os 3 equipamentos usam sangue periférico, que é uma das opções. Você pode usar sangue venoso. Tá? O que é muito interessante desse equipamento, se a gente for olhar o nosso funcionamento do nosso sistema de saúde, por exemplo, ele vai evitar que numa unidade de, por exemplo, de estratégia de saúde da família, onde você tem casos que você eventualmente encaixa por emergências, que são pacientes que chegam, por exemplo, com problema, uma criança com febre, um adulto se sentindo mal, essa pessoa chega, pede para ser atendida, e às vezes você examina e você acaba enfiando essa pessoa para o hospital porque você não consegue resolver lá, porque você precisa exatamente disso. Uma criança, por exemplo, você tem que distinguir se ela está com uma pneumonia ou meramente uma virose mesmo, né? Uma infecção de via aérea que seja mais agressiva, mas que ela não precise de antibiótico. E aí, quando eu estou falando disso, eu automaticamente estou indo para a prevenção quaternária que eu falei mais cedo. Por quê? Porque você está evitando fazer overmedication, né? Você está evitando dar remédio à toa para um paciente que não precisa. E aí, se a gente entrar na questão também de sobremedicação, a gente vai lembrar que nós, hoje em dia, todos nós médicos, profissionais de saúde, nós estamos lutando contra a resistência bacteriana. A resistência bacteriana, hoje em dia, ela é muito intra-hospitalar, mas as previsões até o ano de 2050 são de cerca de 10 milhões de óbitos ano. E isso é muito importante. A gente precisa saber, como foi dito por uma palestrante aqui também, a gente precisa saber prescrever corretamente. E o que acontece? Quando a gente está trabalhando em alguma unidade de saúde, alguma coisa, a gente sabe das dificuldades. Eu já trabalhei, né? Como foi dito aqui, eu já trabalhei em unidade de saúde. A gente precisa atender o paciente, a gente precisa entender essa necessidade de resolver o problema do paciente. E a gente, eventualmente, acaba cometendo empirismo mesmo. A gente faz pela observação. Claro que a gente aprende que quando você está examinando, que o exame clínico é o mais importante, que o nome desse exame aqui é exame complementar, mas ele é um exame fundamental. A gente hoje em dia tem acesso, a gente hoje em dia pode fazer isso com muita propriedade e ele te dá uma resposta efetiva em 5 minutos se você tem algum grau de infecção, se você tem infecção ou não, se você tem uma infecção bacteriana ou não. Tá ok? O último dos equipamentos é o albumin. O albumin, ele detecta albuminúria, tá? A gente tem que... Ele é o único equipamento que funciona com urina, uma gota de urina, e ele faz o mesmo exame que a microalbuminúria de 24 horas faria, só que você usa também só uma gota de sangue. Esse equipamento é extremamente importante, porque, eu também falei agora há pouco, a gente não tem estatísticas em relação aos estágios iniciais de doença renal no país. Nós não sabemos, em relação às doenças renais, quantas pessoas são acometidas até elas chegarem à necessidade de diálise, até elas terem indicação de fazer diálise. A gente sabe que foram cerca de 100 mil diálises em 2011. Em 2011, essas diálises custaram 2 bilhões de reais. Nós temos custos per capita também, mas isso é para vocês terem uma ideia. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que a microalbuminúria, quando detectada, não faz só lesão renal. Ela também é indicativo de lesão cardiovascular, porque você pode estar tendo alguma lesão vascular e isso significa que você também pode ter algum risco cardiovascular aumentado. Principalmente a gente está falando de doenças cardíacas e doenças vasculares, de doenças cerebrovasculares, no caso, né? Essas são as inovações que a gente quer trazer. E o que eu acho importante é trazer essa inovação até a atenção básica, porque quando você está trazendo essa inovação até a atenção básica, a gente está atingindo exatamente a parte de prevenção, a parte que a gente precisa mais atuar. A gente precisa aprender a atuar bem em prevenção, a gente precisa ter parâmetros bons para atuar em prevenção. E a gente tem essas coisas, a gente pode trabalhar de forma que a gente consiga ter resultados muito, muito bons, muito satisfatórios. Tá? Então, agora, com o entendimento em relação aos equipamentos, qual seria o cenário proposto para a atenção básica? A gente conseguiria trocar aqueles 7 passos que eu mostrei anteriormente por 2 passos.
Por quê? Porque a gente faria o acolhimento, depois a triagem e a consulta. E dentro da consulta, a gente faria o teste laboratorial de acordo com a necessidade do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está sendo tratado para hipertensão e tudo, e ele está sendo bem manipulado, eu preciso ter uma ideia de como está a albuminúria dele, eu posso fazer uma albuminúria ali, ter o resultado na hora. Porque se vier alguma alteração importante, por exemplo, eu tenho que encaminhá-lo, por exemplo, ao nefrologista. Se eu suspeitar que a lesão seja cardiovascular, eu tenho que encaminhar esse paciente, dependendo de como ele estiver, claro, o estado geral dele, eu tenho que encaminhá-lo ao cardiologista. Então, a gente consegue resolver o problema em apenas uma consulta. Isso aqui traz inúmeros benefícios para todo mundo, inclusive para o próprio sistema, porque você também diminui a demanda do sistema quando a gente pensa, por exemplo, em remarcação de consulta. Tá? Você vai ter aquela vaga lá a mais para uma pessoa que quer entrar no sistema, que precisa entrar no sistema, às vezes você não consegue atender essa demanda. Então, aqui é um slide comparando, são as etapas do atendimento que a gente pula, né, da remarcação da consulta, do agendamento do exame, da realização do exame, da retirada do resultado. A gente consegue chegar até somente o acolhimento e a triagem. Isso é importante porque isso faria rodar muito mais o sistema de uma maneira muito mais eficaz. A gente também tem que lembrar, em relação aos exames, que isso aqui, só em 2 etapas, facilita muito o fluxo da informação. Hoje em dia, a gente sabe que a informação está em todo lugar, que existe informação fluindo em todos os meios, às vezes é difícil integrar sistemas e os sistemas se falarem. Então, quando você está fazendo isso aqui, você, de uma forma bem simples, você está fechando esse ciclo da informação, você está mantendo essa informação próximo de você, você consegue manter o registro dessa informação e você consegue não perder essa informação. Isso é extremamente importante. Não só para quem está atendendo no momento, não só o profissional de saúde está atendendo no momento, mas também para eventos futuros, porque você passa a ter um histórico do paciente, você consegue ter acesso. A gente falou aqui mais cedo também em questão de prontuário eletrônico, de sistemas de informação, e a gente precisa ter essas informações que se falem integradas, fechadas, sem com que elas sejam perdidas. E esse sistema também, por si só, já facilita muito fazer isso. Tá? Essa era a mensagem que eu tinha para passar. Eu espero ter passado a mensagem de forma adequada. Agradeço a todos presentes e a gente está à disposição aqui para tirar dúvidas.